Um minuto, vamos começar. Estamos ao vivo. Olá a todas e a todos, sejam todos muito bem-vindos. Uma satisfação enorme estar aqui na presença de todos vocês, embora virtual, bem como na presença desse grande ídolo que eu tenho, que é o professor Fred Dias Júnior. É uma honra tê-lo aqui na nossa casa, na nossa instituição, embora, mais uma vez, infelizmente, que não possa ser presencialmente. Eu gosto muito, Fred, de organizar evento, sempre gostei, desde que eu era da graduação, sempre fui um organizador de congressos e palestras e tal. E agora que eu estou na Católica, agora na coordenação da pós, já fazia com o professor Bonelli, e agora na coordenação da pós, processo civil, isso eu agora ganhei asa para organizar um monte de evento. E um problema disso é que eu não consigo pensar em organizar um evento sem tentar te colocar de alguma forma nesses eventos. Porque, como eu vou falar mais até um pouco daqui a pouco, na minha época de estudante, quem era o grande chamariz para mim, assim, de evento, era o professor Calmon de Passos. Eu cursei em 2001, 2005, e aí, professor Calmon de Passos estava, a gente ia. Professor Calmon de Passos vai estar numa palestra em Feira de Santana, a gente ia. Professor Calmon de Passos, a gente ia porque era certeza que o evento era bom, a palestra era extraordinária, e aí o tempo passou, o professor Calmon não está mais entre nós, e eu tenho para mim a mesma admiração que eu tinha pelo professor Calmon, eu tenho por você, e sou um discípulo nesse sentido, de onde tem palestra sua, aula sua, é certeza de que a aula é boa, é certeza de que o conteúdo é bom, então é uma satisfação enorme tê-lo tão próximo de nós. Eu, às vezes, fico angustiado de ver como que você está tão perto de nós aqui na Bahia, você é um produto típico da Bahia e gosta disso, mas ao mesmo tempo você pertence ao Brasil e ao mundo. Então a gente vê você em tantos lugares e eu fico querendo puxá-lo para dentro da Católica, para que você esteja também entre nós. Então sempre que eu tenho uma oportunidade, você sempre muito solícito, atende aos nossos convites, então sempre que eu tenho oportunidade de trazê-lo, eu quero fazê-lo, fico constrangido de chamá-lo todas as vezes, mas a todas as vezes que chamei, você prontamente aceitou. Então já faço de logo esse agradecimento. Muito obrigado, meu querido. Uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Eu fui professor da Católica de 99 até 2002. E foi o primeiro lugar, assim, foi no primeiro período do início do meu magistério, né? Comecei a dar aula como substituto da UFBA em 98, no segundo semestre de 98, mas já no segundo semestre de 99, a Católica me contratou, e aí eu fiquei por 3 anos, até terminei o primeiro semestre de 2002. Acho que foram 6 semestres, se não me engano. 6 semestres que eu dei aula aí. Então, voltar agora é sempre um prazer. Então, pode contar comigo. Ótimo, eu vou contar sim. Agora, até antes da gente passar para falar da pós e falar do tema propriamente dito, estava aqui analisando o currículo para fazer a apresentação, e isso é sempre destaque. Rapaz, que meteoro foi esse entre o ano de 98 e 2012, que no intervalo aí de 14 anos você conseguiu não só se graduar, como fazer um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado e uma livre docência na USP. 12 anos. Não, mas veja, não é bem assim, né? Porque em 98 eu já estava graduado. Sim. 98 foi quando eu colei o grau. Então, sim, pô, mas você está falando de 3 meses, pô. Para não pensar que incluiu nesse período a graduação também. Ah, e claro. aí foram 14 anos, né? Praticamente 14 anos mesmo, porque eu me graduei dia 7 de fevereiro meu aniversário. 98, e a minha livre docência foi de 14 de fevereiro de 2012. Então, nós estamos falando aí realmente de 14 anos, quase 14 anos. Um pouco mais de 14 anos. Nesses 14 anos, eu fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado e livre docência.
Se você pensar que eu cumpri os prazos mínimos, não é lá nada muito, assim, muito significativo. Muita gente faz isso. Não a livre docência. A livre docência realmente muita gente não faz. E muito novo. Mas o mestrado e o doutorado já é uma coisa, hoje em dia, mais comum. Né? Você vê muitas pessoas com menos de 30 anos fazendo doutorado, já com doutorado. É razoavelmente comum. A pessoa entra no mestrado com 23, e aí fica 7 anos aí entre mestrado e doutorado, às vezes 6 anos entre mestrado e doutorado. Então, assim, eu não sei se é tão meteoristicamente falando isso, não, um meteoro tão meteoro assim. Mas a livre docência realmente é um pouco mais, bem mais raro, né? Não é todo mundo que faz. Eu fui da geração, Fred, que acompanhei desde o seu começo, porque eu fui da fax do ano de 2001 a 2005. Eu fui professor nesse período. Eu sei. O problema é que você não foi meu professor, porque você era professor da turma B. E você acompanhou a turma B, acho que do matutino e do noturno. Você acompanhou da primeira até a última. E lá na fax era anual e turma fechada. Então, a mesma turma que começava o primeiro ano, terminava o último ano. E, na época, inclusive, teve uma briga terrível, porque como tinham os professores da A e os professores da B, os alunos eram apaixonados pelos seus alunos, pelos seus professores, e queriam homenagear os seus professores, ser paraninfo. E os alunos do B queriam você como paraninfo, patrono, queriam tudo, só que o pessoal da A, que não tinha como professor, ficava querendo emplacar os seus. Não tinha esse livre trânsito de professores. E eu me lembro bem, porque eu era presidente da comissão de formatura, o pega para capar que era ter essa compatibilização. E como não conseguiu unificar, porque não eram de todos, o pessoal falou, não, então a gente vai fazer uma homenagem. Então você foi o professor homenageado, porque a turmas B não faziam questão absoluta de ter uma homenagem. E a gente da A ficava, não, e tal, mas a gente quer homenagear os de cá, enfim. Eu me lembro, eu fiquei lá na fax, entre 99, eu dei aula um semestre, segundo semestre de 99, e aí voltei em 2001, e fiquei de 2001 até 2005. Exatamente no período. Nesses anos aí, eu fui homenageado por todas as turmas. Eu acho que eu tenho aí... não sei se essas placas ainda existem lá na fax, mas havia as placas das turmas, né, no corredor de entrada da fax. Mas era na PA4, né, ali na Garibaldi. Aí eu tô lá. Eu tenho as plaquinhas até hoje. Pois bem, cadê aqui? Então, passando aqui agora, Fred, queria falar um pouquinho com você, e até saber um pouco a sua opinião dessa construção de uma pós-graduação. Professor André Bonelli, que está aqui nos acompanhando, inclusive, um grande abraço, amigo incrível ele. Ele, aí, ó, presente. Ele abraço, meu querido. Aí, ó, Fred, inspirador, genial, sou seu fã e sempre aluno dele. Ele tocou com maestria até o final do ano passado, quando então resolveu tocar a vida dele com mais calma, sem tantas atribuições assim. E aí ele me passou o bastão. E eu já vinha conversando com ele sobre a necessidade de fazer uma reformulação, né, de uma pós-graduação, porque houve uma procura muito grande de pós, tão logo entrando em vigor do novo CPC, porque as pessoas queriam uma atualização. Os advogados precisavam entender o que era o novo CPC, os alunos recém-saídos, sem ter ainda, os professores ainda não compreendiam na plenitude o que era o CPC, tão logo da entrada em vigor. Então houve uma procura bem grande nesse período. Só que passado esse período agora, é hora de avançarmos, né? É hora de parar agora de falar apenas do que alterou, prazo, dia útil, dia corrido, apelação, pode impugnar isso, pode impugnar aquilo, e avançar agora nos conceitos mesmos dos institutos, ir além. Isso, inclusive, fica muito claro, né, Fred, no FPPC, por exemplo, acho que você já vi você comentando isso, como que os primeiros encontros do FPPC, as discussões, as propostas, eram proposições bem superficiais. E hoje a dificuldade terrível que será conseguir aprovações, porque você tem hoje pessoas que estão muito avançadas nos estudos e já tem muitas divergências, né, sobre os temas do FPPC. Pois bem, então, com base nisso, a gente teve que fazer uma reformulação.
E você que gosta também de estabelecer premissas, eu estabeleci 3 premissas na hora de fazer um redesenho, que era o primeiro, deixar de ser essa questão de mera atualização, passar a ser, de fato, um aprofundamento. E aí, com isso, a gente trouxe nomes incríveis, além dos daqui da Bahia, professor André Bonelli, João Liberato, Heraldo, Vitor Zimmer. A gente trouxe, durante a pandemia, Paulo Mendes, Carol Zeda, Thaís Pascoal, Marcela Kobashi, Ravi Peixoto, Murilo Avelino, Técio Espínola. E estou contando já com uma equipe bacana para a próxima, com quem eu já conversei, com Rafael Alexandria, Sofia Temer, Pantoja, Laiana Piau. Então, uma equipe bacana para a gente, de fato, fazer esse aprofundamento. Mas num viés eminentemente prático. Pós-graduação tem que ser soluções de casos para o aluno sair dali e já pensar no processo dele, como ele vai encaminhar aquilo, né? E, por fim, casou também com o seu livro num ponto que você fala, que é dar instrumentos ao processualista de outras técnicas além do processo. Embora a gente tenha nominado uma pós de processo civil, a gente fez questão de ampliar outras técnicas, outros métodos de solução de litígio. Então, vamos ter negociação, dispute boards, vamos ter mediação e vamos ter arbitragem. Ampliamos o conteúdo para que o processualista, e aí como você transcreveu muito bem no seu livro, uma referência bacana de Carlos Álvaro e professor Carlos Alberto Álvaro de Oliveira, né, que falou que a mais grave miopia de que pode padecer o processualista é ver o processo como medida de todas as coisas. Então essa foi a terceira premissa. E a segunda, do viés prático, então, que eu tinha falado, mas fazer o processo civil aplicado ao direito empresarial, processo civil aplicado ao direito imobiliário, processo civil aplicado no previdenciário, para que o aluno saia com processo civil não apenas na teoria, mas como solucionar casos práticos, questões concretas. Pois bem, sim. Então, Quer a minha opinião sobre isso? Quero. Você levantou a bola para eu contar? Eu acho que é excelente. Acho que é um caminho, o caminho é esse mesmo, né? Você focar após para ser um curso mais dinâmico, mais atual, né? Com temas mais interessantes. Essa visão mais multidisciplinar, né? Um pouco de economia, um pouco de percepção sobre solução de conflitos para além do judiciário. É bem interessante. Ajuda bastante o profissional do dia a dia, né? Compreender os aspectos de um processo envolvendo litígios empresariais, a própria arbitragem. Acho que é excelente. Pronto. A ideia que eu quero tocar é realmente essa. E sempre que eu precisar tirar alguma dúvida aí sobre metodologias, eu vou te procurar. Você é fera também nisso. Valeu. Bom, professor Fred dispensa apresentação de currículo. O currículo inclusive já falamos aqui de pontos do currículo, mas agora do currículo pessoal, que a gente não acha muito por aí, que Fred, apesar desse sucesso todo no plano acadêmico, ele é o marido de Renata, ele é pai de 3 filhos, o Fredinho, a Sofia e o Antônio, sócio de um excelente, promissor e consolidado escritório de advocacia, de Sodré e Rosa. Só tem uma mácula no currículo de Fred, que é ser torcedor do Flamengo. Essa aí é uma mácula mas que não compromete, dada a qualidade do seu currículo. Pois bem, professor Fred estará aqui conosco, então, para tratar agora sobre teoria geral do processo. Não quero mais me alongar, mas só quero falar que desafio foi esse, quero que você fale para a gente também, de tratar um tema que todo mundo ouve, mas ninguém sabe o que é. Ao falar de teoria geral do processo, todo mundo faz aquele movimento com a mão, assim, né? Aquela coisa, assim, né? Uma coisa abstrata que ninguém sabe o que é. E com isso, poucos se destinaram a estudar isso. Fala pra gente como é que tudo começou no seu estudo aí da teoria geral do processo, meu caro. Meu querido, eu assumi a disciplina Teoria Geral do Processo no mestrado e no doutorado da UFBA em 2005, para ensinar essa disciplina no mestrado e doutorado. Eu evidentemente, já ensinava isso na graduação, mas como disciplina de mestrado e doutorado foi a primeira vez. E aí, eu assumi uma responsabilidade para mim mesmo, né, de intelectual, de refletir sobre aquilo que eu estava dando aula.
eu tinha que tentar entender o que era aquilo que eu teria de dar aula. Então, uma reflexão sobre a teoria geral do processo. Em vez de pensar sobre jurisdição, ação, preclusão, prova, que são temas de teoria geral do processo, a minha preocupação era estudar a própria teoria geral do processo. É uma investigação sobre o que ela é, para que ela serve, qual é a sua função, se ela realmente existe. Então, eu refleti sobre ela. E comecei a refletir longamente sobre ela. Eu já era doutor, né? Tanto que era professor do doutorado, e aquela reflexão começou a mexer comigo, e eu fui, durante 5 anos, colhendo material, reunindo material sobre o tema, refletindo, testando as ideias na turma, que eu dava aula lá. Foram 5 anos. E aí, em 2010, eu resolvi começar a escrever meu livro sobre TGP. Meu livro não é sobre TGP, é meu livro sobre a TGP. É um livro sobre ela, minha reflexão sobre essa disciplina. E aí, entre 2010 e 2011, eu escrevi esse livro e apresentei como tese de livre docência na USP. Depois de ter a tese em agosto de 2011. E defendi a tese em fevereiro de 2012. E essa tese virou um livro que se chama Sobre a Teoria Geral do Processo, essa desconhecida. Exatamente, é a 5ª edição, foi a última edição. 5ª edição é essa que André está mostrando. Eu até terminei agora a 6ª, fiz o acréscimo de um texto de Eduardo Costa novo, que ele tinha escrito, aí eu comentei esse texto dele. Vai sair a 6ª edição no ano que vem. Terminou. Essa 5ª edição é de 2018, então eu fui promovendo tiragens dela nesses 2 anos. Aí agora eu achei que para 2021 já deveria ter uma nova edição, fazer algum tipo de acréscimo e ver o que se escreveu sobre o assunto nesse período, né? E foi o que eu fiz, acrescentei o texto a referência ao texto de Eduardo Costa, em que ele critica a minha tese, então eu dialoguei com ele. Pois bem, esse livro é para mim, evidentemente, na minha autoavaliação, o melhor livro que eu já escrevi. Veja, é uma autoavaliação, claro. Agora é o livro de que eu tenho, quando eu olho assim, eu preciso, rapaz, esse livro, eu gosto do que eu escrevi aqui. Acho que são boas ideias. Estou muito satisfeito com isso. Tanto que as edições, estão indo para a 6ª edição, são edições apenas de correção de texto e acrescentar as pessoas que foram comentando o livro e eu vou dialogando com elas. Não tem mudança de ideia. Na verdade, o tempo passa, eu estou me achando que as ideias estão cada vez mais robustas. Então, essa é a história desse meu pensamento, desse livro. Que é um livro que tenta demonstrar que a teoria geral do processo é um pedaço da teoria geral do direito. Então, ela deve ser compreendida como a teoria geral do direito processual. Ou seja, uma teoria geral do direito dedicada ao direito processual. E como teoria geral do direito que a teoria geral do processo, ela é um repertório de conceitos jurídicos fundamentais. Aqueles conceitos que nós utilizamos como ferramentas para fazer ciência do direito. Para que a gente possa fazer ciência do direito, para que a gente possa abrir um código, a gente tem que saber o que é uma norma jurídica, o que é um sujeito de direito, o que é um ato jurídico, o que é o direito, o que é o processo, o que é prova, o que é competência. São essas ferramentas, que são conceitos fundamentais, que a gente usa para poder examinar o direito. Então, eles precedem o exame do direito e servem para examinar o direito. Pois bem, a teoria do processo é esse conjunto de conceitos criados, elaborados, articulados e sistematizados. A TGP, ela faz isso, ela organiza os conceitos, ela elabora os conceitos, organiza os conceitos e articula os conceitos. Estabelece os vínculos entre esses conceitos, né? E com isso a gente percebe que a TGP, ela não é
como a gente imaginava que poderia ser, ela não é um conjunto das normas de direito processual. O direito processual, o exame das normas do direito processual, isso é para outra matéria, para um outro momento. A TGP ela estuda os conceitos para que a gente possa examinar o direito processual. Razão pela qual não é correto achar que a TGP é uma disciplina que defende ou que supõe que haja um único direito processual que sirva ao processo civil, ao processo penal, ao processo trabalhista. Haverá tantos direitos processuais quantos sejam necessários. Você pode ter o direito processual civil, o direito processual trabalhista, o direito processual punitivo, pode ter o direito processual penal, você pode ter direito processual administrativo, você pode ter N direitos processuais, mas a TGP é uma só, porque ela fornece os conceitos para compreender qualquer direito processual, qualquer que seja o seu conteúdo. Então, a TGP não é a defesa de um direito processual único, até porque ninguém defende isso. Né? Críticos da TGP criticam a TGP achando que ela é a defesa de um direito processual único. Eu, particularmente, nunca vi ninguém defender que um direito processual único. Então, eu não consigo ver onde está aquilo que está sendo criticado. Quem critica a TGP critica uma coisa que não existe. Não existe. Evidentemente, como qualquer coisa, qualquer obra humana, a TGP tem que ser criticada, claro. Mas é preciso ser criticada pelo que ela é, não pelo que se supõe que ela seja. Não se pode criticá-la como se ela fosse um fantasma, um monstro, um moinho de vento simbólico. Critique pelo que ela é. Eu posso criticar a TGP porque ela costuma ser dada por professores de processo civil. Beleza, é uma crítica, mas perceba que é uma crítica não à TGP. É uma crítica ao magistério dela. É uma crítica que eu reputo legítima. Mas veja que não é bem uma crítica a ela. Eu sou contra a TGP porque sou contra disciplinas propedêuticas. Tudo bem, é uma outra crítica que se pode fazer. Eu acho que disciplinas propedêuticas não têm utilidade. Já vamos partir logo para examinar o direito respectivo. É uma crítica. Tudo bem. Há algumas concepções de TGP que misturam na TGP conhecimentos enciclopédicos. Então, a TGP seria uma enciclopédia para algumas pessoas. Além dos conceitos fundamentais, haveria também a parte do direito processual constitucional. O devido processo legal, por exemplo, seria tema de TGP. Assim como essas concepções de outras ciências, que você mencionou aí, análise econômica do processo, sociologia do processo, psicologia do processo, essas outras ciências também poderiam ser estudadas na rubrica TGP. Além de organização judiciária. Tem gente que coloca a organização judiciária como TGP. Embora é interessante que a organização judiciária é um direito administrativo, né? Só que é um direito administrativo do judiciário. E aí as pessoas botam no guarda-chuva da TGP exatamente porque ela é uma enciclopédia. E quando você tem uma disciplina que é enciclopédica, é muito difícil dialogar sobre ela, porque sendo ela uma enciclopédia, ela tem diversos objetos, das mais diversas naturezas. Por isso que eu defendo no livro que TGP mesmo é só a parte dos conceitos. Tudo mais, devido ao processo legal, organização judiciária, análise do direito processual a partir de outras ciências, tudo isso é importante propedeuticamente falando. Mas isso não é TGP. Por isso que eu defendo, André, que a disciplina da faculdade devesse ser uma disciplina com outro nome. Eu defendo que
devesse ser Introdução ao Estudo do Direito Processual. Uma IED processual. Dentro dessa IED processual, a gente examinaria os conceitos fundamentais, que são a TGP em sentido estrito, a parte dos direitos fundamentais processuais, para trabalhar com o devido processo legal e os seus consequentes, organização judiciária e abordagens do direito a partir de outras metodologias, como acesso à justiça, em que se examina a sociologia do processo, como a análise econômica do processo, como história do processo, e como antropologia do processo, que é a comparação, né, que é o estudo, que é a apresentação dos diversos modelos de direito processual do mundo, uma espécie de antropologia do processo, uma apresentação às culturas processuais do mundo, ou as principais culturas processuais do mundo. Então, essa é a questão da disciplina. E essa minha ideia, ela ajuda a gente a separar três planos, que são planos muito distintos. São planos da linguagem jurídica, que são muito distintos, e às vezes a gente se confunde. O plano 1 é o plano da linguagem normativa. É o plano das leis, dos contratos. Quando você pega um documento contratual, quando você pega uma lei, você está ali diante de uma linguagem, que é a linguagem das fontes do direito. A linguagem normativa, a linguagem das fontes do direito. Uma segunda camada de linguagem é a linguagem daqueles que interpretam as fontes do direito. Os cientistas, os operadores, os advogados. Quando o advogado entra com a petição inicial, ele expõe a interpretação dele de um documento normativo. Então, você tem uma segunda camada de linguagem aí, que é a linguagem dos intérpretes e dos aplicadores. Perfeito. Onde está o cientista do direito? O cientista do direito está aí. Ele pega os documentos normativos e elabora as suas construções doutrinárias. Essa é uma outra linguagem, que é a linguagem daqueles que estudam o direito. Vamos chamar de direito de linguagem 1. Essa, linguagem 2, é a linguagem da ciência do direito, que é a linguagem sobre o direito. Que lei é uma coisa, interpretação da lei é outra coisa. Então, são camadas distintas. Aí vem a terceira camada, que é a camada daqueles que pensam sobre a ciência do direito. Quem reflete sobre a ciência do direito. Não está refletindo sobre o direito, que está na camada 1. Está refletindo sobre a produção da ciência do direito. Então, é uma reflexão sobre a ciência do direito. Perceba, André, que eu posso fazer uma sociologia da processualística brasileira. Preciso estudar as interações sociais entre os estudiosos de processo no Brasil, para, por exemplo, tentar descobrir por que o número de processualistas negros é baixo. Processualistas civis. Isso é um dado objetivo. O número de processualistas civis negros é um número baixo. Muito baixo, se você comparar proporcionalmente aos aspectos demográficos do nosso país. Você pode fazer uma sociologia da ciência do processo para perceber, por exemplo, que o número de mulheres processualistas aumentou muito nos últimos anos. Perceba que isso é uma reflexão sobre a ciência do processo a partir de perspectiva sociológica. Só que eu posso fazer uma reflexão sobre a ciência do processo a partir de uma perspectiva epistemológica, que é refletir sobre quais são as ferramentas para que a ciência do processo se desenvolva. Perceba que, ao refletir quais são as ferramentas para que a ciência do processo se desenvolva, eu estou refletindo sobre a ciência do processo, e não sobre o direito processual. Então, não estou falando sobre a primeira camada, estou falando sobre a camada 2. Perfeito. E essa reflexão sobre a ciência do processo, reflexão sobre quais são as ferramentas para ela trabalhar, é uma reflexão epistemológica. E ela é a tarefa da TGP. A TGP é uma disciplina que reflete sobre a ciência do processo. Ela viabiliza instrumentos conceituais que auxiliam o cientista do processo a trabalhar com o direito processual. Então, ela está nessa camada, é uma camada de epistemologia, não é uma camada de ciência dogmática. É uma camada de epistemologia. Portanto, quando as pessoas dizem que TGP é examinar o artigo 300 do CPC,
Quem examina o artigo 300 do CPC faz TGP está confundindo as coisas. Quem diz, por exemplo, que TGP é parte geral do CPC, veja, parte geral do CPC é texto de lei. E texto de lei está em que camada dentre aquelas que eu mencionei aqui? A camada 1. Deixou de ser teoria, né? Deixou de ser teoria. Se parte geral não é uma teoria. Parte geral pode ser objeto de uma teoria, mas ela mesma não é uma teoria. Se virou norma, deixou de ser uma teoria. Já é norma. Então, a parte geral é linguagem normativa. A reflexão sobre a parte geral é ciência do direito. A reflexão sobre a ciência do direito é epistemologia. A TGP está nessa terceira camada. Então, está aí o esboço das minhas ideias. Como você pediu para fazer esse esboço. Elas geraram críticas contundentes, talvez perplexidades, acho até mais, né, em 2012. Talvez porque no primeiro momento não se esperava essa exposição, e acho que são duas premissas aí que acho que assustou no primeiro momento. A primeira é de que poderia ser extraída uma teoria geral que estivesse acima de qualquer ordenamento jurídico. Aqueles conceitos fundamentais, né, que estão na teoria geral só para dizer que não é acima. Isso, mas estão... Porque você coloca acima, a pessoa que está ouvindo, está parecendo que TGP ela é normativa também. Entendi. Ela não é normativa. Faz sentido. Mas é uma teoria geral sobre, que está sobre. É sobre, não no sentido de que paira. Sobre porque examina. Serve para compreender. E essa perplexidade gerou porque as pessoas, então, viram que você estava propondo uma teoria que pudesse ser ela aplicável a qualquer ordenamento jurídico. Se pudesse analisar qualquer ordenamento jurídico, você teria sobre ela uma teoria geral. Sendo ela brasileira, sendo a portuguesa, sendo a chinesa, você teria conceitos fundamentais que perpassariam por todos esses ordenamentos. Então, no primeiro momento, eu acho que gerou o choque e falou, está propondo um processo civil para o mundo todo, será que ele não vai deixar de levar em consideração os valores que regem cada sociedade? E aí, talvez, inclusive, entra a crítica, porque é aqueles que colocam os princípios dentro da teoria geral. Concorda? Como o professor Cândido Dinamarco, por exemplo, ao colocar princípios, você não pode falar que existe algo que esteja sobre todo e qualquer direito positivo. Exatamente isso. Aí achar que uma TGP é uma TGP que defende um direito processual semelhante para os países é um equívoco grosseiro. Eu particularmente, não conheço ninguém que defenda isso. E mesmo quem defenda isso não estará fazendo TGP, estará fazendo outra coisa. Mas, por outro lado, quem insere elementos valorativos, axiológicos, como os princípios, por exemplo, você não tem como falar de uma TGP com essa pretensão universal. Na sua tese você dá. Não. Então não poderia falar. Estudar valores comparativamente é uma outra coisa, é axiologia. E estudar princípios é estudar norma, aí é dogmática. Quando você fala no estudo dos valores, você estuda o que é bom e o que é ruim. Quando você estuda normas, você estuda o que é devido e o que não é devido, ou seja, o que é lícito e o que é ilícito. Então, uma coisa pode ser boa e ilícita. Uma coisa pode ser ruim e ilícita. Porque os juízos de licitude são juízos normativos. Os juízos de valores são juízos sobre o que é bom e o que é ruim. Perceba que a axiologia é filosofia. Estudo dos princípios é estudo de dogmática. A TGP nem é axiologia, que a TGP é epistemologia, e nem é dogmática, porque ela não cuida das normas de um determinado direito. Você pode fazer essa distinção para a gente dos seus conceitos lógicos-jurídicos e os conceitos jurídicos positivos, para poder enquadrar para a gente aqui o que está dentro da TGP e o que não está? Existe uma divisão, que é uma divisão bem conhecida da filosofia, que separa os conceitos jurídicos em conceitos jurídicos fundamentais, que são esses conceitos que servem como ferramentas para fazer ciência do direito, portanto, são pressupostos da ciência do direito, como o conceito de direito, o conceito de norma processual, de norma jurídica, o conceito de direito subjetivo, o conceito de fato jurídico, o conceito de negócio jurídico.
E existem os conceitos jurídico-positivos, que são os conceitos que decorrem da observação de uma determinada realidade normativa, de um determinado direito positivo. Então, são conceitos que decorrem de um determinado direito positivo. Portanto, depende do exame do direito. A TGP, ela é o conjunto dos conceitos jurídicos fundamentais processuais. Os conceitos jurídico-positivos são construídos pela dogmática jurídica de cada país, em cada momento histórico. E esses conceitos lógicos jurídicos, eles são perenes ou eles são de tempos em tempos, entram novos conceitos lógicos jurídicos, saem novos conceitos? Dá um exemplo para a gente de conceitos lógicos jurídicos. Os conceitos lógicos jurídicos são a mesma coisa de jurídicos fundamentais, né? Mesma coisa, são sinônimos. Só para deixar claro. Veja, os conceitos jurídicos, qualquer um deles, são obras culturais, são produtos culturais, são produtos da mente humana, são produtos da razão humana, são seres humanos que elaboram conceitos jurídicos fundamentais, são seres humanos que elaboram os conceitos jurídicos positivos. Como obras humanas que são evidentemente obras alteráveis, né? Porque senão não seriam obras humanas. São obras historicamente condicionadas. O conceito de jurisdição do século XX não é o conceito de jurisdição do século XXI. Provavelmente não será o conceito de jurisdição no final do século XXI, já não será mais o mesmo. Então, eles são perenes enquanto duram. Eles são perenes enquanto duram. Eles valem enquanto duram. Mas isso não quer dizer que são eternos, né? Ao contrário, sendo culturais, não podem ser eternos. Nenhuma cultura, nada que é cultural é eterno. O que é natural não é eterno, quanto mais o que é cultural é eterno. Cultural é, por definição, algo que pode ser mudado pelas pessoas. Então, você tem, por exemplo, conceitos novos que foram incorporados, como o conceito de precedente, de ratio decidente. Eram conceitos que não estavam no repertório, e agora estão. Assim como você tem conceitos que estavam no repertório e tiveram que ser reconstruídos, como é o caso do conceito de jurisdição, como é o caso do conceito de prova, como é o caso do conceito de princípio jurídico. Eram conceitos que estavam no repertório, mas a evolução faz com que você tenha de reformulá-los. Tanto que o capítulo 3 desse meu livro é um capítulo dedicado a demonstrar a necessidade de você reconstruir a teoria geral do processo. Ela é reconstruível. Mas nós inserimos novos conceitos em razão da evolução, né? Nem todo ordenamento, nem toda sociedade experimentou a mesma evolução que a brasileira, por exemplo, experimentou, até pelas características próprias do processo brasileiro. Isso não invalida a argumentação no sentido de ter esse instituto que agora passou a ser fundamental, ainda não é fundamental, por exemplo, em outros locais. Como que a gente pode dizer que esse é universal? Perceba, André, que fundamental aqui tem um sentido de ser fundamento, ou seja, pressuposto. As experiências humanas, evidentemente, têm os seus padrões de evolução bem distintos. Mas, por serem experiências humanas, são reproduzíveis. O fato de uma determinada sociedade, como, por exemplo, as sociedades do common law, terem percebido a importância dos precedentes primeiro, não impede que esse mesmo fenômeno ocorra em qualquer outra sociedade humana. E isso é uma obviedade. Em qualquer sociedade humana, será possível reproduzir aquela experiência. A experiência de pessoas reconhecendo o valor normativo a decisões dos seus órgãos julgadores. Isso é algo reproduzível. O fato de ter começado em um lugar não impede que ele não possa ser induzido, a partir dessa experiência individual, induzido para ser visto como algo que pode acontecer em qualquer experiência jurídica.
como eu lhe disse, os conceitos jurídicos fundamentais, eles são conceitos com pretensão de universalidade, mas eles nascem a partir da observação das experiências concretas. Experiências concretas sendo observadas permitem que, por indução, ou seja, saindo do particular, generalizando, por indução, você perceba que aquela experiência se pode reproduzir em outros lugares. E é o que acontece com, por exemplo, precedentes. Não é porque o Brasil normatizou os precedentes de uma maneira que o conceito de precedente não é um conceito fundamental para compreender fenômenos parecidos com esse em qualquer lugar onde eles possam acontecer. E eles podem acontecer, porque são fenômenos humanos reproduzíveis. E como gerais que são, você tem vários estágios, né? O fato de não termos, então, um precedente obrigatório não quer dizer que nós já não tivéssemos precedentes, aí, né? O estágio aí é o estágio da regulamentação. Isso. Que está numa outra camada. Perfeito. Na camada do Mas direito. o precedente está como um conceito fundamental. A regulamentação do precedente é que você está no plano do texto legal. Isso aí. É isso aí. Por exemplo, devido processo legal, demanda, postulação, admissibilidade, são conceitos que pela... Devido processo legal, não. Devido processo legal é norma. Os outros todos, sim. Demanda, admissibilidade, postulação. Tá certo. Verdade. Aí já entra adjetivo. Já entra adjetivo. Não pode. Processo legal é um tipo de norma, é um princípio normativo. Se é princípio normativo, está fora da TGP. Como o Canelucci falou, não pode ter adjetivação. Na teoria geral, se tiver adjetivação, você já está valor. Né? Não, mas veja, porque devido ao processo legal é uma norma. Sim. É uma norma, é um princípio normativo. Se é norma, é dogmática que você faz sobre ela. Então não é TGP, é dogmática, é camada 2. Outra perplexidade que eu acho que gerou, eu acho que você já falou sobre isso, é essa pretensão aparente, que não é verdadeira, de fazer uma uniformização dos direitos processuais, processual, trabalho, penal. Passados 8 anos, a crítica ainda se refere à teoria geral do processo como essa pretensão? Os críticos ao seu trabalho ainda insistem nessa... Veja, eu não vi críticas novas que abordam isso. Parece que já não fazem mais. As primeiras críticas, todas eram nessa linha. Eles criticavam o que não estava dito. Eles criticavam um livro que eles leram. Eles leram aquele livro. É a leitura que eles fizeram de uma coisa que não está dita. É uma pena. E você falou que não teve transformações substanciais da sua primeira edição para essa, né? Então, nem para dizer que você precisou esclarecer pontos substanciais para poder justificar seu posicionamento. Até porque diz o contrário, né? A tese diz exatamente o contrário. Diz que os direitos processuais são plurais. Eu estava na dúvida se você tinha inserido isso como resposta à crítica ou se isso já constava na origem. Essa resposta tão contundente que tem no seu livro, dizendo que a pretensão não é de transformar um processo... Está na origem. Veja que tem 2 itens dedicados, um a Rogério Lauriatucci e outro a Auri Lopes Júnior. Sim, tem. Outra questão também, meu caro, é que a gente pode utilizar a TGP para resolver problemas concretos do dia a dia, de um processo, a gente encontra soluções na TGP ou não? Não, a TGP não propõe soluções dogmáticas. A TGP, ela lhe dá ferramentas para que você construa sua dogmática. Ela é uma ferramenta, ela é uma chave de fenda, ela não parafusa o parafuso. Mas, por outro lado, ela evidencia o equívoco de quem usou um martelo para poder tentar apertar um parafuso. Sim. Se você usa um martelo tentando apertar um parafuso, é porque você foi na teoria geral e buscou a ferramenta errada. Teoria geral é sempre um passo antes, né? É sempre um passo atrás para você aplicar corretamente o instrumento. Não adianta você ir no seu recurso e não ter dado um passo atrás e achou que aquilo era uma postulação inicial, né? Não era um ato postulatório recursal. Exatamente. Outra coisa, eu acho que os processualistas penais, os arbitralistas, eles têm muita reticência com relação a essa sublimação, sair do processo civil e acabar passeando em outras áreas, porque você vai tratar de temas que dizem respeito também a eles. Essa resistência
é ainda latente nos processualistas penais, porque eu vejo isso muito claramente no arbitralista. O arbitralista tem essa reticência com o processualista total. Eu acho que existe, mas eu não fiz uma análise atualizada. Mas a época que eu escrevi, assim, resistência total. Quase total. Agora, tem pouca gente que escreveu sobre isso depois. Além do livro de Rômulo Almeida, que é baiano, que escreveu um livro para se contrapor à minha tese, você não teve outros trabalhos que tenham chegado para mim, monográficos, que dialogassem com o que eu escrevi. Eu vejo na arbitragem, porque eu oriento a equipe de arbitragem de competições da Católica e também faço parte da comissão de arbitragem da UAB. E você falar em processo civil, nesse caso não seria nem processo civil, seriam temas que estariam sobre, né? Já causa um pânico inicial. As pessoas já olham assim e já falam, não, aqui não se aplica isso não, aqui a gente não pode falar sobre isso, né? Você não, tá bom, se você não vai beber de tal fonte, você vai beber de que fonte então? Né? De onde é que você vai achar coisa julgada na arbitragem se você não voltar atrás e pesquisar isso na TGP, né? Não, é muito difícil discutir com alguém que acha que o processo arbitral não é processo. É difícil, a conversa fica realmente bem comprometida. Para a gente encaminhar aqui, Fred, para os finalmente, você relatou bem no seu livro essa conjunção de fatores que fez o pensamento jurídico sofrer substanciais alterações, seja na teoria das fontes normativas, no neoconstitucionalismo, e o uso como técnica das cláusulas gerais. É uma técnica que a gente sabe que foi inserida nos atuais diplomas para dar mais duração aos ordenamentos jurídicos, não ficarem tão engessados e ter que fazer alterações. E, por outro lado, você dá ao juiz o poder para que ele, no caso concreto, diga o que é aquilo daquela cláusula geral. Primeiro, se você pudesse fazer uma explicação de cláusulas gerais e essa inserção no ordenamento. E segundo, isso é um passo que estamos caminhando ainda muito para o ativismo. Verdadeiro ou não? Judicial. Veja, a cláusula geral não é uma novidade histórica, né? Basta ver que, devido ao processo legal, do Process of Law, é uma cláusula geral da Idade Média. Então, a gente tem uma cláusula geral aí de 1000 anos. 1000 anos. Então, não se trata de uma novidade histórica. A cláusula geral é um modo de você redigir documentos normativos. O que acontece é que o direito legislativo, mais recente, nos últimos 100 anos no mundo e no Brasil, desde o Código Civil com muita força, tem ampliado o número de cláusulas gerais em textos legais. Para quê? Por várias razões. Primeiro, porque a cláusula geral ela deixa o sistema aberto, móvel, adaptável às transformações. E porque o legislador realmente reconhece que ele não sabe exatamente como prever qual é a melhor solução, qual é a melhor consequência normativa de determinadas situações. Então, ele deixa o sistema aberto nas hipóteses de incidência, nos fatos, e deixa aberto também nas consequências. Isso é uma cláusula geral. Um texto normativo aberto nas hipóteses e aberto nas consequências. E isso é inevitável para um mundo complexo. O mundo é complexo. O mundo não é simples. A complexidade é um pressuposto da realidade. É um dado. Qualquer tipo de discurso que elimine a complexidade da vida é um discurso mistificador, simplista e evidentemente autoritário. Evidentemente autoritário. Então, as coisas, a vida, a sociedade é complexa. Sendo complexa, é melhor. Para algumas coisas, é melhor deixar o sistema aberto. Você estabelecer textos normativos mais abertos. Isso é ativismo? Isso é ativismo? Eu acho que é uma relação que não é direta. Isso dá mais poderes para o aplicador? Dá. Mas veja que se você pega um sistema de precedentes, você compensa isso, né? Porque as cláusulas gerais elas não vão ser concretizadas cada uma à sua maneira. Você vai ter um conjunto de concretizações que vão formando uma mesma linha e daí gera um precedente, gera uma jurisprudência, né?
Então, você tem um conjunto de entendimentos que vai se consolidando em torno da interpretação de uma cláusula geral. Isso é absolutamente inevitável. Você controla isso pela argumentação, pelo desenvolvimento de um curso como esse que ajuda as pessoas a argumentarem, a fundamentarem bem as suas postulações. Não há como você ser contra textos em cláusula geral. Não há como você ser contra. Ser contra isso é como ser contra a chuva. Está chovendo, sou contra. Muito bem. Meu caro, quer fazer alguma consideração final ou a gente vamos já para as conclusões? Para mim, é isso. Agradecer o convite, espero que o pessoal tenha gostado. Convido as pessoas a conhecerem esse meu livro. Vai sair a 6ª edição agora. Acho que semana que vem já está no site da editora a 6ª edição. Pronto, comentaram até aqui que estava difícil achar, mas então, pessoal, já está chegando a nova. Acabou, mas o link deve sair na próxima semana da nova edição. E convidar as pessoas que não conhecem meu canal do Telegram, que é o Megafone do Processo Civil. Se inscrevam lá nesse canal. Meu canal do YouTube, muita coisa lá, não sei quantas palestras, vídeos, muita coisa, tem coisa muito interessante, inclusive que eu vou passar a adotar até como material de aula. E os meus perfis nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram. Para quem não me conhece, siga lá. Obrigado, aliás, meu caro, os seus materiais de aula, esses seus materiais, eu já indico para o pessoal da pós, antes da gente ter aula, eu mando o link dessas suas lives, ou que você fez sozinho, ou você fez com alguém, e falou, todo mundo assista, para já ter esse ponto, para a gente já partir para a discussão. Então, isso já tem sido um material extraordinário. Está tudo lá no canal do YouTube. Canal do YouTube, todo mundo siga aí, no Telegram, Megafone do Processo. Meu caro, mais uma vez, queria agradecer imensamente a sua presença, cara. Você que tem atribuições 1000, faz 200 coisas ao mesmo tempo, além da advocacia, da acadêmico, está agora no CNJ, palestrantes. Queria agradecer a sua disponibilidade. Eu até mandei uma mensagem para você quando eu lhe mandei o negócio, falando que durante essa pandemia, um momento tão difícil que foi, sobretudo aquele começo, março, abril, maio, e como você estava dedicado a transmitir conhecimento durante esse período que todos estavam em casa. Então, eu já tinha uma gratidão por estar aprendendo com você e já queria lhe mandar um presente de agradecimento pela sua disponibilidade conosco durante esse momento. E aí casou com esse convite. Sua presença aqui em casa, Fred, quando roubaram sua conta do Instagram, meu filho perguntou, papai, aquele moço não está mais aqui não? De tanto que eu assisti as suas lives no horário certo. Então, meu caro, eu queria realmente agradecer. Me lembrei de mais um evento de sua presença. Meu filho agora tem 8 anos, mas quando ele tinha menos anos, seu livro ficava no meu carro o tempo inteiro, rodando, e meu filho mexia no livro o dia inteiro, ficava lendo códigos, artigos e tal, coisa de 3 anos. E eu sou torcedor do Atlético Mineiro. Na época, Fred jogava no Atlético. E aí, um dia, meu filho dormiu assistindo o jogo, aí, quando terminou o jogo, eu acordei ele e falei, filho, Fred fez 3 gols. Aí ele abriu o olho assim e falou, o Fred do Galo ou o Fred do Código de Processo Civil? Meu caro, mais uma vez, muito obrigado, viu? Valeu. Uma honra estar aqui com você. Um abraço a todos pessoal. E obrigado Bom pela dia audiência. Todo mundo aí. Valeu, um abraço.